Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, somente o verso de número 8. E esta noite eu vou ler apenas metade do versículo. A palavra de Deus é tão rica, tão poderosa, tão maravilhosa, que uma única palavra pode conter muitas e muitas mensagens maravilhosas para nós. Então eu quero ler apenas metade desse versículo. Atos 4:8 diz assim a palavra de Deus: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Vamos dizer todos juntos? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra maravilhosa. Tua palavra é rica, poderosa, transformadora. E nós estamos aqui esta noite para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga, Senhor, uma mensagem que venha ao encontro das nossas verdadeiras necessidades, que o Senhor venha transformar, mudar, ó Deus, os corações a partir desta palavra. A tua palavra é poderosa, e eu prego a tua palavra porque creio que ela é poderosa. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas tu podes fazer todas as coisas, e é humildemente que me encontro esta noite diante da tua palavra, e peço ao Senhor que venha, Senhor, transformar a nossa realidade, venha mudar a nossa realidade, e que tudo o que acontecer aqui, seja para a honra, glória e louvor do nome de Jesus apenas, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos falando então sobre essa série, sobre homens cheios do Espírito Santo. E hoje o nosso tema é homens cheios do Espírito Santo, Pedro. Vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Pedro é um homem absolutamente interessante nas Escrituras. E quando falamos do apóstolo Pedro, nós podemos fazer uma comparação entre o antes e o depois do Pentecoste. Quando você lê os evangelhos, você vai ver um Pedro. Mas quando você lê o livro de Atos, você vai ver um outro Pedro. Então nós podemos fazer... Pedro é interessante por causa disso, nós podemos fazer essa comparação entre o antes e o depois da ação do Espírito Santo na vida dele. Porque algo que fica claro quando lemos a história de Pedro, é que o Pentecoste foi um marco na vida dele. O Pentecoste foi um divisor de águas na vida de Pedro. E isso é absolutamente importante, porque nós precisamos ver o Pentecoste como um divisor de águas. E ele precisa marcar também a nossa vida. O Pentecoste, ou seja, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, precisa marcar a nossa existência, o nosso coração. Ser igreja é muito mais do que frequentar reuniões de final de semana. Ser igreja é ser marcado pelo poder e pela ação,
pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. O Pentecoste é algo fundamental para a vida da igreja. Por isso Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja não deveria sair, eles não deveriam começar a obra, eles não deveriam começar a evangelização, eles não deveriam fazer nada, até serem cheios do poder do Espírito Santo. Pentecoste é fundamental para a vida do cristão. E o Pentecoste é aquilo que vem depois da obra maravilhosa de Cristo na cruz. Primeiro vem a obra de Cristo na cruz, depois vem o Pentecoste. Por isso a vida de Pedro nos ensina que a cruz precede o Pentecoste. Se olharmos cronologicamente, sabemos que a descida do Espírito Santo no meio da igreja só ocorreu depois da cruz. Primeiro veio a cruz, depois a descida do Espírito Santo. Primeiro a cruz tem que passar por nós. Nós precisamos passar pela cruz. E a cruz significa a morte para o próprio eu. A morte para quem eu sou. É quando nós olhamos para Cristo e Cristo crucificado, e ali percebemos os nossos pecados, a nossa miséria espiritual. Pedro precisava olhar para Jesus em seu julgamento. E é interessante porque quando você lê os evangelhos, nós não temos a expressão que lemos hoje no livro de Atos. Nos evangelhos nós não temos a expressão "e Pedro cheio do Espírito Santo". Nós só temos essa realidade depois do Pentecoste. Antes do Pentecoste nós não temos "e Pedro cheio do Espírito Santo". Primeiro Pedro precisou olhar para Jesus, sendo julgado e condenado à morte. E é interessante porque Jesus tinha avisado a Pedro: você vai me negar. E Pedro disse: de forma alguma. Mas o capítulo 22 de Lucas, no verso 61 até o verso 62, depois que Pedro tinha negado a Jesus, diz assim a Escritura: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E o verso 62 diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. Preste atenção nessa frase. Porque ele precisou olhar para Jesus, sendo condenado pelos homens perversos, e naquele olhar de Jesus, Pedro viu a si mesmo e lembrou-se da palavra do Senhor: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo chorou amargamente. Eu creio que aqui há um encontro com a própria realidade pecaminosa de Pedro. Quando olhamos para o Senhor, é que nos encontramos com quem realmente nós somos. E para que Pedro pudesse se encontrar com a própria realidade pecaminosa, ele teria que olhar para Cristo indo para a cruz. É só quando olhamos para Cristo em sua condenação injusta, que nós percebemos como somos pecadores, como somos seres caídos. Então, quando Pedro tem essa percepção da sua realidade pecaminosa,
ele chora amargamente. Aquilo é um ponto fundamental na vida de Pedro. Ele chorou amargamente não quando ele percebeu o pecado de outros, mas quando ele percebeu o próprio pecado. E aí ele vai passar depois pelo Pentecoste, pelo enchimento com o Espírito Santo, mas antes ele precisava passar pela angústia de contemplar quem ele era. E ele só faria isso se visse a Cristo em sua obra sacrificial. Então, o processo de ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, precisa passar pela cruz. Porque quando passa pela cruz, o arrependimento, o choro amargo por nossa condição pecaminosa diante de Deus, é isso que vai abrir a porta para que o Pentecoste chegue na nossa vida. Pedro teve esse processo, e nós precisamos passar pelo mesmo processo. Ou seja, se não houver arrependimento em nós verdadeiro, autêntico, se não conseguirmos contemplar a nossa realidade pecaminosa, se não conseguirmos contemplar o nosso pecado, não haverá arrependimento. E se não há arrependimento, não há poder de Deus. Às vezes as pessoas estão buscando o poder de Deus, quando na realidade o que elas precisam é primeiro passar pela cruz. Antes de Pedro se ver realmente naquele episódio, ele poderia dizer: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas agora não. Agora ele não poderia mais dizer isso. Agora ele reconhece a sua fragilidade. Ele percebe que ele era também um daqueles que abandonaria o Senhor. Eu acho que o que nós precisamos é chegar nessa consciência que também somos um daqueles. Enquanto a gente não se perceber como um daqueles pecadores, a gente não consegue tocar em nada de Deus. Mas agora Pedro está exposto diante de quem ele é realmente. E isso foi fundamental para que ele pudesse depois ser cheio do Espírito Santo. Então eu estou falando muito sobre ser cheio do Espírito Santo, vou continuar nisso, porque Deus está me levando a isso, mas eu não posso falar sobre ser cheio do Espírito Santo sem mencionar que nós precisamos da cruz. A cruz é fundamental, a cruz é importante, a cruz é essencial para a nossa vida. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vivemos em uma sociedade de igreja, num meio de igrejas onde pouco se fala sobre arrependimento, pouco se fala sobre perdão de pecados, pouco se fala sobre reconhecer o seu próprio pecado, a sua própria angústia, a sua própria dor. Pouco se fala hoje em dia sobre isso. As pessoas, em modo geral, elas querem as bênçãos, elas querem receber coisas, mas não há como receber a bênção de Deus real, o poder do Espírito Santo na vida, se não passamos pela cruz. É preciso passar pela cruz e dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então isso precisa entrar em nós, isso precisa fazer parte de nós. A maioria das pessoas que talvez frequentem as igrejas, talvez nunca tenham tido uma experiência real com a cruz de Cristo, nunca tenham se visto como pecadores diante de Deus. Via de regra, a gente vê o outro como pecador. É como a mesma história do Éden, ela se repete. Porque quando Adão e Eva pecaram, e Deus pergunta a Adão: onde estás? E ele diz: tive medo
quando ouvi a tua voz e escondi-me. E Deus disse: por acaso comeste da fruta que eu te disse para não comer? Ele disse: a mulher que me deu. Aquela mesma história se repete todas as vezes, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar a nossa própria condição. Sempre é o outro, sempre é o outro. Pedro precisava entender que ele estava errado, que ele também era um daqueles que abandonaria o Senhor. Ele precisava ver a sua própria fragilidade, a sua própria miséria espiritual. Ele precisava enxergar a própria imundície dentro de si mesmo, porque essa é a única forma de eu conseguir me render aos pés do Senhor e dizer: tenha misericórdia de mim e me perdoa e muda a minha vida e transforma o meu ser. Conversão passa por compreensão de quem eu sou, arrependimento e busca por mudança. Isto é o primeiro passo. Não há como sermos cheios. A gente pode ser cheio de barulho, a gente pode ser cheio de teatro, a gente pode ser cheio de um monte de coisas, mas não há como a gente ser realmente, verdadeiramente e absolutamente, totalmente cheio do Espírito Santo, se não passarmos pela cruz. Primeiro é a cruz. Precisa haver arrependimento no coração. Se eu perguntasse a cada um dos irmãos esta noite qual é a sua experiência de arrependimento, será que todos nós saberíamos dizer como é que foi a nossa experiência de arrependimento? Nós passamos pela cruz, nós negamos a nós mesmos, nós fomos crucificados com Cristo Jesus. Sem cruz não há Pentecoste. Primeiro a cruz, depois o Pentecoste. Sem cruz não há Pentecostes. E a cruz, você só vai para a cruz se você se enxergar quem você realmente é. Quando Pedro olha para Jesus, olha para a cruz, então ele começa a perceber quem ele era. E ele sai e ele chora amargamente. Quando é que choramos amargamente? Hein? Será que choramos amargamente em algum momento? Então Pedro nos mostra isso. Em segundo lugar, Pedro vai nos ensinar aqui que homens cheios do Espírito Santo não agem no impulso da carne. Não agem no impulso da carne. E nós podemos ver essa impulsividade em Pedro quando Jesus vai ser preso e crucificado. Presta atenção, ele ainda não era cheio do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 18, verso 10 e verso 11, diz: então, Simão Pedro tinha uma espada. A carne vai falar mais alto. Simão Pedro tinha uma espada. E quando ele viu que os soldados chegaram para prender Jesus, ele desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas, glória a Deus pelo mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro agiu no impulso da carne, cortando a orelha do soldado, e Jesus mandou ele guardar a espada. Porque quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós andamos com a espada em punho. E Jesus está nos mandando guardar a espada. A minha pergunta: você anda com a espada em punho, desembainhada, ou a espada está guardada? Tem gente que anda com as armas na mão. Falou aqui, tomou ali. Mexeu comigo, levou. Não levo desaforo para casa. Ouvi uma palavra, falei 3. Brigou comigo, arrumou confusão. Buzinou para mim no trânsito, buzinei 10 vezes depois. Me xingou no trânsito, xinguei também. A espada está desembainhada ou a espada está guardada?
Quando não estamos cheios do Espírito Santo, andamos com a espada em punho, e Jesus tem que nos mandar: guarde a espada, guarde a espada. A espada pode ser a língua, a espada pode ser os punhos. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, então a sua espada era a palavra de Deus. E aí, quando os acusaram de estar bêbados, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, que os homens começaram a zombar e a dizer: esses homens estão bêbados. Então Pedro levantou-se, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, e trouxe uma pregação tão impactante, que quase 3.000 almas se renderam naquele dia. Um homem cheio do Espírito Santo. A minha pergunta esta noite é: estamos com a espada desembainhada ou não? Quando estamos com a espada desembainhada, ferimos uns aos outros. Então não estamos cheios do Espírito Santo, porque quando estamos ferindo os outros, não estamos cheios do Espírito Santo. Quando falamos palavras duras que ferem, que machucam, não estamos cheios do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo traz a palavra, a espada do Espírito, como sua defesa. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio da palavra. Essa é a sua espada. Mas quem não está cheio do Espírito Santo está cheio de outras espadas, que causam feridas, que matam. Um homem cheio do Espírito Santo está cheio da palavra. Mas não só isso, Pedro também nos ensina que homens cheios do Espírito Santo descansam no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. É isso que ele nos ensina. Homens cheios do Espírito Santo descansam no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. É interessante enxergar isso, enxergar essa mudança na vida de Pedro em muitos aspectos. Um dos exemplos maiores, talvez seja Marcos capítulo 4, verso 38, onde nós vemos os discípulos num barco, debaixo de uma tempestade, e o barco ameaçava afundar, e os discípulos estavam tão angustiados naquele momento, e Pedro estava no meio deles. Eles eram homens acostumados ao mar, acostumados às tempestades. Eles estavam tão angustiados e Jesus dormia na popa. É interessante ver a diferença. Jesus dormia e eles apavorados. Jesus sonhava e eles estavam tendo um pesadelo. Em Marcos 4,38 diz assim que eles chegaram até Jesus, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Nós cantamos até uma música assim, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Eles estavam apavorados, mas isso foi antes de serem cheios do Espírito Santo. Porque depois de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver Pedro em Atos capítulo 12, quando Herodes tinha mandado matar Tiago à espada, e descobriu que os judeus gostaram desse ato. Então ele mandou aprisionar Pedro. E no outro dia Pedro seria levado a Herodes, e com toda certeza ele seria condenado à morte. E ele iria morrer, e ele sabia disso. A sentença de morte dele já estava promulgada. Herodes iria matá-lo no outro dia. E o que você faria se você soubesse que você iria morrer amanhã? Está preso entre soldados numa cadeia, e a consciência é: amanhã você vai morrer.
Outrora Pedro estava todo apavorado, achando que ia morrer no barco, mas agora ele estava ali e era certeza que ele ia morrer. Mas o texto diz que enquanto aquela noite transcorria, Pedro dormia um sono bem tranquilo e profundo. Pedro dormia tranquilamente, porque pessoas cheias do Espírito Santo confiam no Senhor continuamente. Mesmo quando a vida está em risco, eles conseguem confiar e descansar. Há uma diferença enorme entre o Pedro que estava desesperado no barco antes e agora o Pedro que estava ali naquela cela. Há uma diferença enorme entre o Pedro que afundava nas águas quando teve medo do vento forte e clamou desesperado: Senhor, salva-me, ali afundando, e este Pedro agora que está aguardando a morte no outro dia, dormindo um sono tranquilamente. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nada pode nos abalar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente não fica perdendo sono em cima de sono. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite de preocupação. Passam noites e noites acordados, porque estão muito preocupados, estão extremamente ansiosos. Ou é uma doença, ou é uma conta para pagar, ou é uma situação difícil na família, ou é um problema. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então de alguma forma a tranquilidade de Deus entra em nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida confiante no Senhor. E a minha pergunta hoje é: somos cheios do Espírito Santo? Quais são nossos medos? O verdadeiro amor lança fora o medo, diz a palavra. Descansamos no Senhor, porque o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele tinha tanta tranquilidade que até podia comer no vale da sombra da morte. Quando somos cheios do Espírito, temos tranquilidade e paz e descansamos no Senhor. Descansamos no Senhor. Mesmo nos momentos de maior tribulação e angústia, descansamos no Senhor. Porque Deus está conosco. Porque a paz de Cristo nos enche. Porque a presença do Espírito nos completa. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para viver esta vida, para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar as lutas. Cheios do Espírito Santo para não cairmos em tentação, não cairmos. Olha, quem está de pé, olhe para que não caia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para não cairmos, para não vacilarmos, para não desistirmos, para não olharmos para trás, para não voltarmos para trás. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pedro nos ensina isso. Mas além disso, ele também nos ensina que homens cheios do Espírito Santo influenciam outros a receberem o poder de Deus. Tem gente que influencia o outro para o mal, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu influencio o outro a receber o poder do Espírito de Deus. A experiência de Pedro é maravilhosa. Ele se torna alguém tão cheio do Espírito Santo, que quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, o texto diz em Atos capítulo 10, verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele estava falando, e de repente o Espírito Santo começou a atuar na vida de cada pessoa que estava ali. Caiu o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo se manifestava tanto quando ele estava pregando. Mas não era só isso.
O texto de Atos capítulo 5, verso 15 e verso 16 diz que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados por espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então o Espírito Santo estava tanto na vida deste homem, era tão presente na vida dele, que quando ele passava, a sombra dele curava e libertava as pessoas. Isso nos mostra que homens cheios do Espírito Santo influenciam outros a receberem o poder de Deus por onde eles passam. E é maravilhoso quando andamos perto de homens cheios do Espírito Santo. Vocês já tiveram esse privilégio de andar perto de homens cheios do Espírito Santo? Como é bom, como é gostoso, como você sente a presença de Deus. E eu quero trazer também esta pergunta essa noite para nós. Será que as pessoas que se aproximam de nós, será que as pessoas que ouvem as nossas palavras, recebem o poder do Espírito de Deus? Porque Deus tem uma vida maravilhosa para nós no poder do seu Espírito. É possível vivermos o poder do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Homens cheios do Espírito Santo transbordam do seu poder, da sua presença. Existiram alguns homens que me marcaram na história da minha vida, de mais de 40 anos de igreja, homens que marcaram a minha vida. Eu digo para vocês, todos eles eram cheios do Espírito Santo. Todos os que me marcaram definitivamente eram homens cheios do Espírito Santo. A presença deles era algo diferente. As palavras eram diferentes. Os toques eram diferentes. As ações e reações eram diferentes. Todos nós precisamos disso. Mas ainda Pedro nos ensina que homens cheios do Espírito Santo anunciam Cristo com ousadia. E isso fica claro na vida de Pedro, quando os líderes religiosos estão com muita raiva deles, porque os apóstolos anunciavam a Jesus. E o texto diz, o texto de Atos capítulo 4, verso 13, diz: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A ousadia no pregar, no anunciar, no viver o Evangelho, mostra que alguém está cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes estamos vivendo com medo, e a covardia quer nos dominar. Mas essa noite eu quero dizer aos irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, então nos tornamos ousados. Pregamos e anunciamos com ousadia a palavra de Deus, porque esta palavra é poderosa. Há poder nesta palavra para curar, para transformar, para mudar a vida de uma pessoa. Há poder nesta palavra para libertar as pessoas. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras de filósofos ficaram na poeira da história, palavras de historiadores ficaram empoeiradas na história, mas as palavras de Jesus têm vida, têm poder, e ela tem poder para curar, para libertar, para transformar a sua vida, a sua realidade. Ela tem poder para te dar uma vida nova, ela tem poder para mudar completamente a sua vida e transformar você num servo de Deus abençoado. Tem poder, há poder nessa palavra. Às vezes nós vemos outras pessoas pregando outras religiões, palavras que não são as palavras de Jesus, e que portanto não têm o poder transformador que a palavra de Jesus tem.
Mas pregam aquelas religiões como se estivessem pregando uma coisa maravilhosa, excêntrica. E nós cristãos às vezes temos dificuldade de pregar a palavra. Nós devemos ter ousadia nesta palavra, essa palavra é poderosa. Homens tentaram destruir essa palavra na história, queimaram essa palavra, tentaram acabar com a Bíblia, mas ela está aqui até hoje nas nossas mãos, porque ela é guardada por Deus para a nossa vida. Não há quem possa destruir a palavra de Deus. É essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ensina, ela nos direciona, ela nos fortalece, ela nos dá vida, ela nos dá a ação e o poder de Deus, essa palavra. Por isso você deve ler a palavra de Deus, mas não é só ler, você deve estudar a palavra de Deus, mas não é só estudar, você deve praticar a palavra de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, então as trevas estremecem. Porque os demônios não têm medo de pessoas que conhecem a Bíblia de cor. Não é isso que estremece os demônios. Mas quando você pratica esta palavra, você é um praticante desta palavra, então você é um problema no inferno. Você só será um problema no inferno quando você praticar esta palavra, quando esta palavra estiver em você. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra precisa estar em nós, na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. E por último, Pedro nos ensina que homens cheios do Espírito Santo estão com o coração nos tesouros celestiais. Homens cheios do Espírito Santo estão com o coração nos tesouros celestiais. E essa mudança é muito maravilhosa na vida de Pedro. Nós vemos isso claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 27. E aqui nós temos um Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. E antes de ser cheio do Espírito Santo, então Pedro respondendo disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Antes de ser cheio do Espírito, ele diz: e nós? Nós deixamos tudo. Quanto que nós vamos receber? O que nós vamos receber? Aqui parece que ele está preocupado com questões materiais, até pelo contexto, quando você lê. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, a coisa mudou. Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, a coisa muda. E aí nós vamos observar Pedro escrevendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada onde? Nos céus, para nós, aleluia. Então enquanto ele não era cheio do Espírito Santo, ele estava pensando: o que nós vamos receber, hein? Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele entendeu que existe uma herança que o tempo não pode destruir, uma herança que os ladrões não podem roubar, uma herança que os homens não podem acabar, uma herança que ninguém poderá destruir, e esta herança está guardada no céu para todos nós. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, os questionamentos aqui desta terra começam a desaparecer, e você começa a colocar o seu coração nas coisas celestiais.
Muitas vezes a gente fica cheio de questionamento, mas por que isso, por que aquilo? Mas Deus, eu estou te servindo e não está acontecendo isso, eu sou o servo do Senhor, mas aquilo não está acontecendo na minha vida, não é possível, tem alguma coisa errada. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente já sabe que nesse mundo teremos aflições, mas há um tesouro guardado na glória, onde está o nosso coração, e quando nós temos o nosso coração nos céus, então a nossa vida está caminhando para lá. O que você deseja tem a ver com se você é cheio ou não do Espírito. Porque quando o nosso desejo está em simplesmente casas, carros, coisas materiais, o Espírito Santo não está nos enchendo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que mais nós queremos é a presença de Deus. Se fosse feita uma pergunta para você essa noite, o que mais você quer na sua vida? Imagine que Deus aparecesse para você agora e perguntasse: meu filho, o que você quer? Faça um pedido e eu vou te dar. O que você pediria? O que você pediria? Deus, eu queria passar no vestibular, eu queria ganhar na Mega Sena acumulada 100 vezes, eu queria ser curado de alguma coisa. O que é que você quer? Queremos ser cheios do Espírito Santo ou não? O que é que você quer? Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que passar pela cruz. Arrependimento, mudança de vida, transformação. E a partir daí, você não vai agir mais no impulso da carne. Você vai descansar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Você vai influenciar outros pelo poder do Espírito que está em você. Você vai anunciar esta palavra com ousadia. E o seu coração vai ser colocado nas coisas do alto. Sejamos cheios do Espírito. Vamos ficar em pé, irmãos, para orarmos. Eu quero orar pelos irmãos que querem ser cheios do Espírito Santo. Quero orar. Eu falei na primeira mensagem sobre João Batista, homem que foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Eu falei na segunda mensagem sobre Estevão. E eu falei na terceira mensagem sobre Pedro. 3 exemplos de homens que foram cheios do Espírito Santo. E eu imagino que essas mensagens devem ter acendido em nosso coração o desejo de sermos cheios de Deus, de experimentarmos as coisas de Deus, de tocarmos nas realidades espirituais. Feche os seus olhos essa noite e vamos orar ao Senhor. Você que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, abra seu coração esta noite e diga ao Senhor: eu quero ser cheio do teu Espírito, quero ser cheio da tua presença, quero tocar as realidades espirituais do Senhor em minha vida, quero experimentar algo novo do Senhor no meu coração, quero viver para o Senhor, quero me deleitar nas coisas do Senhor, quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Talvez as suas buscas até hoje tenham sido buscas absolutamente de coisas materiais, humanas, perecíveis, destrutíveis. Mas eu quero te falar que existe algo que o tempo não pode apagar, algo que nem a morte pode tirar de você. É a presença do poder do Espírito Santo de Deus. Houve um homem tão cheio do Espírito de Deus que se chamava Eliseu, e o poder de Deus estava tão grande na vida dele que mesmo depois de morto, quando um soldado foi jogado em sua cova
e o cadáver bateu nos ossos daquele homem, ele ressuscitou. Poder do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Vamos orar. Senhor Jesus, esta noite estamos aqui, e não há outro pedido maior do que esse para o meu coração. Quero ser cheio do poder do Teu Espírito Santo. Venha nos encher, venha transbordar o nosso cálice, venha mudar a nossa vida. Que possamos tocar nas realidades espirituais, que possamos tocar nas coisas do Senhor, que possamos ser tocados pelo Senhor. Ó Senhor, talvez nossos pedidos tenham sido tão mesquinhos perto do poder do Espírito Santo. Pedimos a Ti em nome de Jesus que venha falar conosco, que venha nos encher, que venha nos quebrantar. Se há algum coração aqui esta noite que precisa se render ao Senhor Jesus, precisa passar pela cruz, Senhor, que ele possa agora passar pela cruz. Se alguém aqui precisa se arrepender, que ele possa se arrepender. Se alguém precisa ser tocado pelo Teu poder, que ele possa ser tocado esta noite. Se alguém precisa se reconhecer como um pecador, que possa se reconhecer esta noite para receber a presença, o poder, a graça, a alegria do Espírito Santo de Deus. Não há nada melhor do que sermos cheios do Teu Espírito. Não há nada mais saboroso, não há nada mais precioso, não há nada mais gostoso, não há nada mais significativo, não há nada mais profundo, não há nada mais real, não há nada mais duradouro, não há nada mais eterno, não há nada mais maravilhoso do que sermos cheios do poder do Espírito Santo. E é isso que nós pedimos para a nossa vida. Venha fazer a obra, venha mudar a nossa história, a nossa realidade. Precisamos do Senhor. O Teu poder é verdadeiro, a Tua graça é maravilhosa, a Tua unção é linda. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Recebe os nossos louvores, e nós vamos cantar essa noite com alegria em nosso coração, pedir ao Senhor para nos encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia.